Bom dia a todos, todas e todes, sim. Eu uso sem problema a linguagem não só inclusiva, ela realmente quer abranger todo mundo. Se tem que mudar a língua, as línguas mudam, elas não são permanentes. A língua que nós falamos, esse tipo de português, não é o mesmo português de Portugal e muito menos o mesmo português de 1500. As línguas mudam, precisam mudar, e eu vou falar sobre a questão do caminho que se faz, ou melhor, os caminhos. A gente às vezes precisa fazer reavaliação do caminho e às vezes precisa saber ter jogo de cintura e fazer mais do que um caminho. Vamos para as senhas diárias do dia 24 de maio de 2023, que é uma quarta-feira, 46º dia na Páscoa, no período da Páscoa, 5 dias para o Pentecostes. 46º dia, tá? E no dia 50 é o Pentecostes, domingo. Mas então, como faltam 5 dias? É porque conta o dia de hoje. Então tá, hoje, quarta-feira, né? Um dia, quarta-feira. Quinta, 2. Sexta, 3. Sábado, 4. Domingo, Pentecostes, 5. Então faltam 5 dias. Estamos no 46º dia após a Páscoa. Contando hoje, faltam 5 dias para estarmos no dia de Pentecostes, que, digamos assim, é o discurso inaugural da igreja. O dia de Pentecostes é muito importante. E escolher os caminhos a fazer é assunto do Espírito Santo, de nos guiar. Isso vai estar nos textos bíblicos, especialmente em um deles. E o título para hoje, que eu dou para estas senhas diárias e sua reflexão é: pense primeiro, conheça primeiro qual é o destino e o objetivo que você ou que seu grupo, igreja, quer alcançar, para então fazer o caminho. Eu não digo decidir o caminho, mas fazer, porque é assim, caminhando, que se aprende a andar. O destino, o destino, sim, orienta para onde nós queremos ir, mas o caminhar se faz na estrada. Então pense primeiro, qual é o objetivo, qual é o destino, para então fazer o caminho. Pense, não vou dizer assim só conheça, mas pense qual o destino, qual o objetivo. Eu acho uma injustiça quando são praticamente crianças que vão entrar no segundo grau, já tem que escolher uma profissão, porque o segundo grau vai ser então já profissionalizante. Eu acho isso prematuro. Não pode decidir com 14, 15 anos qual vai ser a sua profissão. Sabe o que acontece depois? O jovem escolhe uma profissão, depois pela vida inteira vai, mas por que eu fui escolher esta profissão, este campo?
alguns conseguem fazer uma segunda, uma terceira faculdade ou mudar o seu objetivo, mas na verdade muitas vezes muitos ficam presos a um trabalho que é chato e vai passar a vida não se realizando. Ou escolhe por dinheiro, por salário mais alto. Por isso eu acho que não deveria haver profissões mais valorizadas, muito mais, ganhando 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais do que outras. Tinha que ter um limite de teto de salário e de mínimo de salário, com certeza, para que não se tome o destino de uma vida inteira sem ter pensado em outros valores, na sua felicidade, na felicidade humana. Mas em termos gerais, eu quero dizer, pense primeiro qual é o destino e o objetivo. E então você faz o caminho. E faz os caminhos. Porque às vezes você tem que fazer um caminho, dar uma trilhadinha por outro, por causa das circunstâncias e do que você aprende durante o caminhar. Como, por exemplo, linguagens mais inclusivas. Por que não? Por que não? O primeiro versículo, para esse dia 24 de maio, 5 dias para o Pentecostes, é o Salmo 142, versículo 3. Quando dentro de mim se esmorece o espírito. Às vezes acontece, né? A gente fica desanimado. Tu, Senhor, sabes o caminho por onde devo andar. Inclusive para eu conseguir dar a volta por cima desse desânimo e achar novamente a maneira mais feliz, mais positiva de andar em direção ao meu caminho, ao meu objetivo. Que eu acho, ter como objetivo a felicidade, eu acho que não está bom, não está bom. Nunca a felicidade, assim, não existe. A felicidade completa, não. Sempre vai ter problemas. Você tem que ser realista. Nunca vai ser um conto de fadas. Mas pode ser muito mais positivo para a sua saúde física, mental e também para a saúde física e mental das pessoas que estão à sua volta, que dependem da gente, que contam com a gente, que são amigas da gente, companheiras da gente. E o segundo versículo para esse dia vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 11, versículo 28, que é sobre esse caminho que às vezes é cansativo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso Jesus disse ao seu povo em todos os lugares: venham a mim, quem tá cansado, sobrecarregado, venha a mim. E ele diz isso muito em comparação ao pessoal da religião oficial, os fariseus, escribas, sacerdotes, esses chamados santinhos, né? Que enchiam o pessoal de obrigações religiosas e leizinhas. E Jesus dizia: eu não ponho sobre vocês esses fardos pesados, que cansam e sobrecarregam vocês. Eu vos alivio disso aí. E das tristezas da vida, das coisas que são às vezes tão deprimentes.
A oração é escrita por Paul Gerhardt, um cara que escreveu muitas músicas também. Ele escreve esta oração: Tu, Senhor, tens os caminhos de todos os caminhos. Não te faltam. Não te faltam. E a gente pode seguir caminhos os mais diferentes, desde que para o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa é sempre a pergunta, né? Que a gente quer alcançar, que a gente quer anunciar. E aí a gente conta com o Espírito de Deus que orienta caminhos. Continua a oração de Paul Gerhardt. Teu agir é pura bênção, teu andar é pura luz. Ninguém pode impedir tua obra. Teu agir não descansa quando tu queres fazer o que é agradável aos teus filhos e tuas filhas. O que é agradável, sem aqueles fardos pesados, sem sobrecarregar, porque são filhos e filhas, são amados e amadas. E não só esses que a gente vê hoje, mas também os que estão longe da gente ou do futuro, os caminhos que são agradáveis a eles e elas. E Isaías, o segundo texto vem do profeta Isaías, capítulo 32, versículos 11 a 18. Vocês conseguem fazer diferença entre versículos e textos bíblicos? Versículo é um versículo, é uma frase, digamos assim. E texto são vários versículos, é um texto. O segundo texto vem do profeta Isaías, capítulo 32, versículos 11 a 18. Ele fala aqui profeticamente, ele vai citar mulheres, mas na verdade são aquelas mulheres, isso é usado principalmente pelo profeta Jeremias, mas Isaías também usa aquelas mulheres que se casam com homens ricos, elite política e econômica, e aí ficam numa boa. Mas ele está falando para a realidade dos ricos, em suas mansões e castelos. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Roupas de lamento são aquelas roupas de pano simples, assim, não linho, mas sei lá, digamos uma roupa de saco de farinha, de trigo, e amarrem com uma corda na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas que vocês têm, pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas, por causa da exploração de vocês. Sim, planteiem por todas as casas de vocês, cheias de júbilo e luxo, e planteiem por esta cidade exultante, tão rica, que vocês usufruem. Porque essa fortaleza que protege vocês será abandonada. A cidade tão barulhenta, cheia de vida, ficará deserta. A cidadela, o muro, a torre da sentinela se tornarão
covis. Serão, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, tapera. E essa tapera, essa cidade, essas torres, vão ser uma delícia para os jumentos, para pastarem rebanhos. Até que sobre nós, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Israel, o Espírito seja derramado e o deserto se transforme em campo fértil, e esse campo fértil pareça uma floresta. A justiça voltará a habitar no deserto, habitará o deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. Não existe paz sem justiça. É verdade. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, portanto justos, né? Em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Dá para tirar consequências muito sérias desse texto aqui, né? Uma profecia muito séria, muito dura. Aliás, esse foi o primeiro texto, tá? Eu disse que era o segundo. O segundo texto vem agora, que é da carta de Paulo aos Filipenses, é a continuação do que eu li ontem, capítulo 3, versículos 1 a 11. Finalmente, meus irmãos e irmãs, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo a carta para vocês, as mesmas coisas, não me é cansativo. E é uma segurança para vocês, saberem que eu estou reafirmando tudo que eu digo. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Os religiosos tão santinhos, né? Cuidado com esses cães, pois nós é que somos a circuncisão. Ele está falando, os não-judeus, os não-circuncidados é que são a circuncisão agora. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Eu sou até circuncidado, fiz tudo certinho na religião, todas as leis religiosas. Embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu muito mais. Eu sou circuncidado, fui circuncidado conforme a lei de Moisés, da Bíblia, de Abraão, as leis do Antigo Testamento. Eu fui circuncidado aos 8 dias de vida. Eu pertenço mesmo ao povo de Israel. A tribo de Benjamim dentro do povo de Israel. Eu sou um verdadeiro hebreu, nascido com nome e sobrenome hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim foi lucro, era um dia lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas estas coisas. Eu as considero como um esterco. Essas leis religiosas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Mas, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei,
tenho agora que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que protege de Deus e se baseia na fé. Não na lei, na obediência a essas leis, a obediência das obrigações religiosas. Se baseia na fé. Na fé dessa entrega a esse amor gratuito, gracioso. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a sua participação em todos também meus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte vicária, quer dizer, se colocando como morrendo até em favor dos outros, de alguma forma, alcançar a ressurreição através dele. Veja, o objetivo não é alcançar a ressurreição, ele está querendo dizer participar do reino de Deus. Então pense primeiro qual é o destino e o objetivo, para então fazer o caminho, os caminhos que você precisa trilhar, ou seu grupo, sua igreja, aqueles que caminham ao seu lado. Um bom dia, esteja tudo bem com vocês e façam os caminhos que levam ao reino de Deus, ao desejo de Deus.